Eu sou a Ana Fontes, apesar do meu sotaque, eu sou nordestina, nasci numa cidade que se chama Igreja Nova, em Alagoas, e como a minha colega falou ontem, se tiver alguém aqui é porque certamente é parente ou alguma coisa assim. A minha família, eu sou uma de 10 filhos, os meus pais migraram para São Paulo em 1970, por algum motivo, meu pai veio na frente com os meus 2 irmãos maiores, e até hoje eu não entendo por que minha mãe veio depois com os 6 filhos menores, ela sozinha. Não dá para entender até hoje por que isso. E numa viagem de 2 dias e meio, de Alagoas até Diadema, onde eu passei a minha infância inteira. Bom, como todos os nordestinos, a nossa vida foi extremamente difícil. A gente trabalhou muito, batalhou muito, a vida foi sempre muito dura, nada foi entregue fácil nem de bandeja para a gente, mas o meu pai e minha mãe, apesar de na época serem semi-analfabetos, eles pensavam muito na questão de educação. Eles não falavam como educação, eles falavam, vocês precisam estudar, vocês precisam estudar, vocês precisam estudar. O tempo inteiro eles falavam isso, até porque eles não tiveram essa oportunidade de estudar. Dos 8 filhos que vieram para São Paulo, vocês devem estar pensando, ela falou 10 e agora são 8, né? Infelizmente, 2 faleceram lá no Nordeste mesmo, por questões de seca, falta de condições, morreram de doenças muito simples. Dos 8 filhos, 5 conseguiram terminar a universidade, conseguiram seguir essa carreira de educação e trabalhar. Eu fiz 2 faculdades com extrema dificuldade. Lembro que, quando eu passei na primeira universidade, na época tinha uma coisa de você, acho que ainda tem até hoje, de você pagar a matrícula da escola. Eu tinha o dinheiro para a mensalidade, mas eu não tinha para a matrícula. Então, uma das 2 coisas tinha que resolver. Uma vizinha super bondosa, porque existe gente bondosa no mundo, isso é absolutamente maravilhoso. Uma vizinha da minha mãe, na época, resolveu pagar a matrícula e eu acabei entrando na universidade, ela pagou a matrícula, eu paguei a mensalidade. Só que o que eu ganhava não dava para pagar a mensalidade, então todo mês era uma dificuldade. Isso, imagina, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, todo mês eu devia uma mensalidade, fazia bolo, fazia torta para vender na faculdade, morria de vergonha de vender, então eu pedia para os meus colegas venderem, porque isso para mim era bem difícil. E aí tinha uma coisa que hoje a gente acha completamente absurdo, na época não tinha Código de Defesa do Consumidor. Então, quando você devia à universidade, a mensalidade, eles colocavam seu nome num quadro na universidade, para todo mundo ver, era lindo, né? Você chegar e ver devedores do mês, né? Olha lá, nome de todo mundo, meu inclusive. Quando eu vi aquilo a primeira vez, eu fiquei super envergonhada, chocada, e aí eu falei, gente, que horror, que vergonha, as pessoas vão ver que eu estou devendo. E aí, quando você fazia a prova do mês, quem estava devendo tinha que pegar a prova na tesouraria, para poder passar por todo aquele processo, sabe? Sua prova não está aqui, vai lá na tesouraria. E aí, a primeira vez que isso aconteceu, eu falei, gente, que vergonha, como é que eu vou fazer para pegar minha prova na tesouraria? Todo mundo vai saber que eu estou devendo, né? Está no quadro, todo mundo vai ver. Mas aí, quando eu levantei para pegar minha prova na tesouraria, 30 alunos levantaram juntos também. Eu falei, uau, não sou só eu, todo mundo também deve, que legal. E aí todo mundo ficou amigo, todo mundo que devia junto. Mas beleza, foi tudo fantástico. Enfim, fiz a minha primeira universidade, terminei, fiquei devendo 1 ano depois que eu terminei, foi uma loucura, mas paguei depois. Na época não tinha nenhum programa de governo para ajudar ninguém, você tinha que ir lá e ralar mesmo, não tinha nenhum apoio. Fiz universidade, eu tinha sonho, meus pais também tinham esse sonho de trabalhar numa grande corporação. Eu trabalhei em várias corporações e boa parte da minha vida numa única grande corporação. Tive várias frustrações durante esse processo, construí uma carreira, mas hoje eu consigo enxergar, olhando da minha visão de hoje, lá atrás, consigo enxergar várias frustrações que eu passei, como até um certo bullying, preconceito, uma série de coisas, mas eu não enxergava isso naquela época. Construí essa carreira. Várias vezes eu tentei ser promovida, e várias vezes que eu tentei ser promovida, o que eu denomino hoje de kit perfeito, eu não tinha. Eu não tinha boa formação, porque eu não tinha estudado em colégio particular, eu tinha estudado em colégio público minha vida inteira. Eu não falava inglês e eu não vinha de boa família. Eu ouvi isso em alguns processos seletivos internos. Ai, desculpa, você não estudou em colégio particular, você não estudou numa universidade de primeira linha, e claro que o Boa Família eles não falavam, né, gente? Isso era eu que depois interpretei, que era por causa disso também. Mas, enfim,
Eu continuei, eu sou super batalhadora, fui atrás, construí essa minha carreira, e algumas coisas começaram a me incomodar durante todo esse processo. Vou contar um exemplo para vocês de várias coisas que eu passei durante esse mundo corporativo, essa vida inteira que eu tive. De uma vez eu participar de um processo seletivo, e no processo seletivo, o diretor que estava querendo me promover lá, olhou para o meu currículo e falou assim: nossa, o seu currículo é fantástico, é igual à vaga. E olhou para a minha cara e falou: pena que você é mulher. Falei, eu assim, eu não fiz esse porque eu me senti culpada. Porque eu falei assim, putz, mas por que eu não posso passar? Porque eu sou... Não, porque veja bem, eu quero alguém que seja forte, que seja briguento, que seja macho e que brigue com os funcionários. E você tem uma cara de muito boazinha. Eu falei, tá bom, ok. Aceitei, continuei minha carreira, mas aquilo foi plantando uma sementinha durante todo esse processo. Eu não entendia isso como discriminação, eu não entendia isso como sendo bullying ou coisa parecida. Eu entendia, assim, que eu estava errada e porque eu era mulher, eu não conseguia assumir aquele cargo. E colocava um monte de culpa em cima de mim. Enfim, passei quase 17 anos nessa corporação. Agradeço muitas coisas, não sou ingrata, agradeço muitas coisas que eu conquistei por lá. Mas aí, em 2007, eu já tinha a minha primeira filha, e aí aquilo me incomodava muito, porque eu tinha que trabalhar muito, como todo mundo que trabalha numa grande corporação. Não me incomodava o trabalhar muito, o que me incomodava era aquela dinâmica ali do dia a dia, de sacrifício, sem ter um mínimo de flexibilidade para cuidar. Para vocês terem uma ideia, da minha primeira filha, eu saí de licença, o parto da minha filha foi no domingo, eu parei de trabalhar na sexta-feira à noite, no domingo minha filha nasceu, e 2 meses depois eu estava de volta ao trabalho. O que é absolutamente absurdo. Para quem é mulher sabe que esse momento, esses 4, 5 meses, que você tem que conviver com a sua filha, com a sua família, ou enfim, aquele momento mágico de você ser mãe, eu infelizmente não vivi esse momento da minha primeira filha. Bom, enfim, em 2007 eu estava super chateada, não me sentia mais feliz de estar naquele ambiente, e resolvi pedir demissão dessa empresa. E aí, quando eu pedi demissão, a reação de todo mundo: mas para onde você vai? Que empresa você vai trabalhar? Eu falei, não, eu vou pedir demissão, eu vou ficar em casa durante um período, eu quero fazer um detox, né? Ficar em casa um pouquinho, para ver se as coisas ficavam um pouco diferentes. E aí eles falaram, você vai tirar um sabático. Eu falei, não, gente, eu vou ficar em casa, não é sabático, é em casa, entendeu? Em casa, vou olhar as coisas, tudo. Fiquei 9 meses em casa, cuidando da minha filha, virei dona de casa, virei motorista da família, cuidei de todo mundo, de tudo que é cartório, banco, porque quando a gente trabalha em casa, as pessoas não acham que a gente trabalha, né? Você está em casa, você está fazendo alguma coisa. Enfim, foi um período muito importante para mim, muito interessante, me fez bem, né? Viver aquele momento mãe, tá na minha casa, cuidando de coisas que eram mais do dia a dia. Em 2008, eu resolvi abrir o meu primeiro negócio, quando ninguém falava de empreendedorismo aqui no Brasil. Antes de abrir esse primeiro negócio, vou fazer um parênteses. Eu trabalhei numa outra corporação durante 8 meses, mas eu falei, isso não é para mim mesmo, de jeito nenhum. Quero construir outras coisas, quero achar o meu propósito, quero buscar uma outra vida. E aí, saindo dessa outra corporação, eu resolvi empreender. No meio desse processo, chegou minha segunda filha, porque ela chegou mesmo, chegou um presente de Deus. A gente estava num processo de adoção na fila, e depois de 2 anos e meio ela chegou. Foi uma alegria muito grande, vocês devem imaginar como isso deve ser. Não posso ficar falando muito, senão eu vou me emocionar. Enfim, e aí, em 2008, abri meu primeiro negócio, virei empreendedora, quando no Brasil, empreender, ninguém sabia o que era, para onde era e como fazia. Cometi todos os erros possíveis e imagináveis como empreendedora, todos. Eu tenho uma lista, posso fazer uma palestra de umas 3 horas sobre todos os erros que eu cometi. E aí eu encontrei, finalmente, o meu propósito de vida, porque eu vi que nos meus erros, eu encontrei várias outras mulheres que também estavam empreendendo, e empreendendo pelos mesmos motivos que eu estava empreendendo, que era encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer, que tinha um propósito, e que, ao mesmo tempo, eu conseguisse ser uma pessoa normal e conseguir olhar para as minhas filhas, conseguir, de vez em quando, levar as minhas filhas na escola, passar os dias, jantar com elas, enfim, ter uma convivência maior.
Hoje, eu sou empreendedora, eu tenho 3 negócios desde então, mas a minha causa de vida é ajudar outros empreendedores e, especialmente, ajudar mulheres empreendedoras. É isso que eu faço, é isso que eu mais amo. Obrigada. E por que eu amo ajudar mulheres empreendedoras? Primeiro porque é meu propósito, porque eu sou empreendedora, eu passei uma série de dificuldades e isso, muitas pessoas me abraçaram, muitas pessoas me acolheram e estiveram junto comigo para me ajudar. E hoje eu consigo fazer isso por quase 200 mil mulheres no Brasil inteiro, que é o trabalho que a gente tem na Rede Mulher Empreendedora. E por que eu ajudo essas mulheres empreendedoras? Porque é bonito, porque é seu propósito, porque você gosta de ajudar outras pessoas? Também por isso, mas eu ajudo mulheres empreendedoras porque essas mulheres, quando elas têm micro e pequenos negócios, quando elas são reconhecidas e quando elas têm a empresa delas dando certo, sabe onde elas investem? Vocês acham que elas investem em roupa para elas? Vocês acham que elas investem em comprar coisas para elas? Elas investem nos filhos, elas investem na família, desculpa me emocionar. Elas investem na família e elas investem na sociedade. Mulheres, quando elas têm um negócio que dão certo, elas investem na comunidade onde elas estão. Elas ajudam as pessoas, elas ajudam os funcionários, elas ajudam a comunidade delas a ser uma comunidade melhor e a conseguir fazer com que as pessoas andem com elas também de forma melhor. Mulheres ajudam a família estendida delas. Elas conseguem ajudar o pai, a mãe, o irmão e todo mundo para que consiga ir junto com ela e consiga trilhar o caminho do sucesso junto com ela. E por conta disso, porque essas mulheres têm essa representatividade, porque nós somos 52% da população mundial. E detalhe, né? Nós somos mãe da outra metade. Então vamos combinar que a gente tem o dom, que a gente tem o poder, né? Vamos combinar. E aí... Sempre me perguntam, é uma pergunta muito frequente, você acha que as mulheres podem dominar o mundo? Vocês acham que as mulheres podem dominar o mundo? Sim. Eu também acho, mas eu acredito mais ainda do que as mulheres podem dominar o mundo, que as mulheres podem melhorar o mundo. Eu acredito nisso fortemente e quero que vocês acreditem nisso junto comigo também. Muito obrigada.